Baruch atah Adika Kadisha Baruch atah Adika Kadisha Eloheinu melech haolam Gal hasodot Gal hasodot Gal hasodot Baruch atah Adika Kadisha Elokeinu melech haolam Gal hasodot Gal hasodot Boa noite a todos. Buenas noches. Erev Tov. Todos nós. Estão me ouvindo direitinho? Há algum problema no áudio? Se tiver, pra gente tentar corrigir já de início, né? Muito bem. Antes de mais nada também, né? Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam bo amin. A especiaria amplia a consciência, a especiaria prolonga a vida, Hazá e Laá. Boa noite, Renata Calil, boa noite, Eduardo Sena, Ivo Reis, querido, Cici Silva, Raquel Dias Carvalho, Ícaro Feller,
Muito bem. Tiago Melo Araújo. Né? Diego Luiz, ô Painho. Como é que tá a Bahia aí? Né? Eduardo Sena, já falei. Karen Brunelli. Denise Batistuta. Gracie Medeiros. Boa noite a todos. Muito bem. Ó, gente, voltamos, Painho. Estamos aqui. Vamos lá. Falar um pouquinho de sabedoria, né? Sempre é bom, né? Eu fico um tempinho sumido, né? Mas estou aqui meditando, estudando, né? Ouvindo o silêncio, né? Ouvindo a voz que vem dos céus, né? Que céus? Muito bem, o lugar onde Deus habita, né? Dentro de um pequeno ossinho chamado no Talmud de osso luz, né? Luz, não de light, não de luz, né? Iluminação, luz do hebraico amêndoa, nós, né? Osso luz refere-se à glândula pineal, chamada Betel, nas escrituras hebraicas, Beit El, a casa de Deus, e também Peniel, a face do El, a face de Deus. E é daí, possivelmente, etimologicamente talvez, né, que vem a palavra penial, né? A penial, a glândula pineal, né? Possivelmente venha daí. Muito bem. Daniel Paiva Carneiro, tá certo. E nos propomos, né, a, como sempre, né, conversarmos um pouquinho sobre sabedoria, espalharmos um pouquinho a sabedoria do Zohar sagrado, né, o livro do esplendor, o livro da iluminação, aqui essa versão em português, né, aqui, muito bonita, muito bem impressa, diagramada pela Polar Editora, né, a Polar Editora, que publicou aqui em 2006 no Brasil esta edição, né, do Zohar sagrado, né? Mas há uma advertência, né? É necessário ler o Zohar, é necessário estudar o Zohar até alcançarmos mérito para que as palavras do Zohar não sejam abertas, não sejam reveladas, porque o próprio Zohar é uma poesia esotérica, né? É um poema místico de difícil decifração, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma série de pessoas ditas cabalistas, né? Que eu chamo de mercadores, né, da sabedoria, que apenas fazem leituras do Zohar sagrado, mas que não revelam nenhum novo mistério, o que é proibido pelo próprio Zohar. O próprio Zohar adverte: nunca tomar as palavras da Torá sem a intenção de revelar um novo mistério. E isso é muito raro e muito, muito, muito difícil, né? Então o que acontece, né? Você tem uma série de pessoas que de 10 palavras que eles falam, 9 é sobre prosperidade. Por quê? Porque é uma visão completamente distorcida da Kabbalah, uma visão completamente equivocada para atrair um público interessado em adquirir ferramentas com as quais eles possam produzir prosperidade. E isso já não é um erro, porque a própria sabedoria adverte: se aproximar dela com leve tahor, coração puro, livre de intenções errôneas, livre de desejos, né? Então já, se nós nos aproximamos da sabedoria com a intenção de obter alguma coisa dela, né, então nós já estamos errados, né? E aí nós cairemos dentro de um mundo que é o mundo do truque e do engano, né, aonde o nosso próprio ego vai nos enganar, né, com essas questões. Então é isso que a gente vê por aí, né? Sem contar que para entrar no palácio dos mistérios, no rei Hazodot, é preciso passar pela Taraá. Taraá é uma palavra do aramaico zohárico que significa sentinela, uma criatura angelical de 6 asas que guarda o palácio dos mistérios
e analisa a alma daquelas pessoas que se propõem a tentar entrar nele, né? E podem ser queimadas, destruídas, podem acabar ficando com problemas, né? Em função de não ter permissão para entrar no Palácio dos Mistérios, né? No Heiral HaSodot. Muito bem. No começo aqui eu cantei uma brachá, uma bênção, né? Também do plural brachot, né? Hebraico, uma bendição, né? E essas bênçãos em aramaico e hebraico, elas têm o poder de iluminar certas áreas do nosso DNA espiritual, do DNA da nossa alma, e o DNA da alma faz iluminar o DNA do corpo, né? Permitindo que as lembranças de mistérios que já aprendemos no Jardim do Éden, né? Ou quando Adão era um corpo só, né? Quando nós estávamos no corpo adâmico, e venhamos a recordar desta sabedoria edênica, né? Muito bem. Então nós nos propusemos a falar um pouquinho sobre a Sheva Artsot, né? As 7 terras interiores, né? Que o próprio Zohar diz, assim como há 7 céus, né? Há 7 terras e 7 terras interiores, porque assim como é acima, é abaixo, né? E no Sefer Yetzirah, o livro da formação, nosso pai Abraham, o pai de todos os Budas, de todos os yogis, de todos os brahmanes, o pai da sabedoria hindu, né, Avraham Avinu, o pai Abraão disse, né, baseado no conhecimento das 7 letras duplas do alfabeto hebraico, que há, né, 7 entradas no corpo para a alma. 2 olhos, 2 fossas nasais e uma boca. Quando os anjos vêm tomar a alma de alguém, né, que morreu, eles a tomam com um beijo. Aspiram a alma do corpo, né? E assim como há 7, né? Boa noite, Vanessa. Muito bem-vinda. E assim como há 7 entradas no corpo para a alma, há 7 desertos, 7 rios, 7 mares, 7 continentes, 7 cores no arco-íris, 7 notas musicais, e assim, né, vai, 7 universos, né, 7 principais planetas, né, dentro desses 7 universos, 7 períodos universais de 50 mil anos, e assim por diante. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho da Sheva Artsot, né? Das 7 terras interiores. Antes de mais nada, vou apresentar aqui, né, para aqueles que não conhecem, o meu livro Crônicas de Queden, que é uma parábola, né, com códigos sobre o despertar crístico da nossa centelha messiânica, né? Então aqui, Crônicas de Queden, né, 500 páginas de um conto esotérico, né, que acende no nosso interior o desejo de alcançarmos, né, a consciência crística, a consciência messiânica, né? E há tantos contos aqui enigmáticos que até mesmo eu, que fui, digamos assim, o pseudo-autor disso daqui, né? Eu só escrevi, né, o que eu recebi. Até mesmo eu ainda estou penetrando, né, estes códigos, estes mistérios em Crônicas de Queden, né? Que fala da visita de almas sagradas para nos instruir, né? E assim muitos grandes mistérios. Vou até ler aqui
um pequeno conto das Crônicas de Quéden para aquecer-nos, né? Enquanto vamos esperando aí as pessoas chegando, né? Já estamos em 25 pessoas, né? E vamos esperando que as pessoas cheguem. Então vamos ler aqui um pequeno conto das Crônicas de Quéden, que eu gosto demais dessas Crônicas de Quéden aqui. Deixa eu ver aqui. Crônicas do Nascimento. Esta não. Deixa eu ver aqui. A Cidade dos Antigos. Essa aqui é muito interessante. Mas não também. Essa daqui é muito bonita também. Eu li um pedacinho para vocês aqui das Crônicas de Quéden, para vocês verem como que é enigmático, esotérico e ao mesmo tempo muito belo esse conto, né? Chama Assembleia do Mistério, Hidramistor. Velas feitas de óleo de quinamon, que é canela, e cera de tamareira, extraídas das folhas das Coren Tamar, iluminavam todo o ambiente. A luz destas permitia ver as paredes que exibiam gravuras com os nomes secretos de Lorde Ática, escritos em Shabta, o antigo idioma dos mistérios, tornando clara a identidade do morador daquela rústica residência, construída no Planalto de Orion, onde os estudantes costumavam permanecer observando a antiga constelação, acima do velho bairro, no final da ponte de Séfora, assim chamada devido ao material a partir da qual fora construída. Pedras capturadas do cinturão de asteroides, do que antes fora o planeta natal do príncipe Hevel, orbitado por Séfora, a Lua. O visitante caminhou pela ponte após ter transitado por entre as inúmeras moradias de Kedma, o antigo bairro habitado pelas famílias dos estudantes da Escola de Mistérios. Ao todo 207 moradias. As ruas estavam iluminadas por tênues lâmpadas suspensas de cor ocre. Observando as residências, notou que alguns dos moradores ainda permaneciam acordados devido às luzes que escapavam através das frestas das janelas. Já era tarde. As Shaonin, as ampulhetas, contavam 40.000 micropedras para o início da terceira vigília da noite, horário propício para os estudantes dos mistérios se reunirem e tentarem adquirir a sabedoria. Subiu os 22 degraus da escadaria que o conduziria à ponte, em direção à mística residência que aguardava no seu final, no Planalto. Observou o cinturão de Orion, enquanto este apontava para a estrela do Messias. Estava vestido com um manto Shahor, todo bordado com fios Kesaf, que davam forma às letras do antigo alfabeto do mistério, iluminadas pela luz de Pala. Um alforje feito de fibras de quinamon, de cor ocre, pendia junto às costelas, seguro por uma alça feita de crina de tarrash. Entrançada, dentro encontrava-se o chale místico de Gerações, em cujas costas fora bordado com fios de prata o escudo da Escola de Mistérios. O homem alto, com 1,80 m, parou diante da porta de entrada feita de madeira de Ilom e, com o movimento de sua mão direita, fez tilintar os pequeninos canos feitos de vidro de Odem, cortados em diversos tamanhos, que constituíam o sino de vento, pendurado sobre o umbral à esquerda, avisando o morador que o visitante chegara. Lembrou-se do dito popular entre os habitantes do bairro dos estudantes da Escola de Mistérios: os sinos avisam quando o espírito se aproxima. Muito bem. Só era um pedacinho, né, para dar um gostinho pra gente, né? Enquanto nós
vamos então falar sobre as 7 terras interiores. Eu tenho aqui um sino de vento ali, está sempre tocando, e sempre que ele toca eu faço uma brahá, uma bênção, né? E sempre recito isso que eu acabei de ler. Os sinos avisam quando o espírito se aproxima, né? Muito bem, porque nós somos visitados o tempo todo. Por isso que um dos preceitos mais importantes da Torá é o da hospitalidade. Sermos hospitaleiros. Mas quando se fala em ser hospitaleiros, não se fala apenas em ser hospitaleiro, né, com pessoas que vêm à nossa casa física, mas com almas que queiram visitar-nos também. Porque se nós formos rudes para com esses espíritos, para com essas almas, nós podemos perder grandes mistérios, né, que o divino, o sagrado, bendito seja ele, destinou a nós. Por isso precisamos estar atentos à voz das almas que nos cercam o tempo todo. Então, sede hospitaleiros, né? Muito bem. Fazer até um paralelo muito interessante aqui com aquele fenômeno do poltergeist, né? De muitas residências que pegam fogo. Já viu isso? Começa a pegar fogo em diversos lugares, né? E os parapsicólogos, né, ou investigadores paranormais não têm uma resposta imediata, né, para tais fenômenos, né? A sabedoria da Kabbalah nos informa que aqueles que não são hospitaleiros, né, têm as suas residências queimadas, conforme foi o caso, né, dos habitantes de Sodoma e Amorá, né, conhecidas como Sodoma e Gomorra, que a cidade foi queimada com seus habitantes. Por quê? Porque eles não eram hospitaleiros, né? A história de Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com sexo, né? O problema ali era a falta de hospitalidade. Eles não eram hospitaleiros nem para com eles, ainda mais com os que os visitavam de fora, né? Então a sabedoria da Kabbalah informa que aqueles que não são hospitaleiros, né, perdem as suas residências pelo fogo. Então você vê esses fenômenos paranormais, né, ditos, provocados por poltergeist, que é uma palavra, né, alemã, se não me engano, que as residências começam a pegar fogo, né, sem a mínima explicação. Muito bem. Feito esse pequeno paralelo, né, então vamos falar um pouquinho dos mundos intraterrenos, né? Eles existem. Nós já falamos aqui, né, baseado nisso, que há 7 céus. E assim como há 7 céus, há 7 continentes. E há também 7 terras interiores. Assim como há 7 entradas no corpo para a alma, 7 notas musicais, 7 cores no arco-íris, 7 grandes desertos, 7 grandes rios, 7 grandes mares, né? E tudo é baseado no número 7. 7 universos, 7 principais planetas, né? Então aqui nós já temos uma evidência, né, que nos oferece, né, algo muito interessante. Que se há 7 continentes sobre a superfície da Terra, há também 7 mundos intraterrenos, né? Que aí pelo mundo afora, né, é chamado Agartha, né? Muito bem, mas no hebraico, né, é chamado Sheva Artsot. Sheva Artsot, as 7 terras intraterrenas, né? A própria Torá e até mesmo o próprio chamado assim Novo Testamento, né, oferece, né, evidências sobre isso. Por exemplo, quando Deus pronuncia as 10 asserções, porque não existem 10 mandamentos, aprendam isso, né? Ele diz: não terás outros deuses, né? Não farás para ti imagem nem do que há em cima no céu, nem embaixo, né, na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? O Apocalipse, será que tem uma Bíblia aqui? Ah, tem uma Bíblia ali, peraí, deixa eu ver se eu lembro onde é que está isso.
de cabeça. Eu acho que é no capítulo 5 do Apocalipse. Eu acho que é no capítulo 5 do Apocalipse, se não me engano. Se não me falha esta velha memória, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, sim, ó. No verso 3 do capítulo 5 do Apocalipse diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o rolo ou olhar dentro dele. Então alguém poderá dizer assim, né? Um dogmático religioso: não existe habitantes dentro da terra. Estaria indo contra a sua própria Bíblia, que afirma isso, né? Está escrito lá, né? No livro do Apocalipse, que na verdade é um texto de cabala, foi muito mal interpretado, muito mal utilizado e que foi acrescido ao canon, ao chamado canon do Novo Testamento, 1000 anos depois que o canon do Novo Testamento havia sido feito, né? Muito bem. Então vamos lá. Estamos falando sobre as 7 terras, né? Florência, bem-vinda, Florência querida. Steph Maia, boa noite. Cacá Pinheiro, Caí Lopes está assistindo com a gente. Ana Doutet está lá na Espanha assistindo. Clécio, né? A Claudinete Carneiro também está vindo. Maria Helena Canível, né? Todo mundo está aí ligado. Dá um ok aí para mim, né? Vocês estão ligados aí? Então vamos lá, né? Mundos subterrâneos. Presta bem atenção nesse assunto aqui, que é muito interessante. Ó, apareceu um okzinho aqui. Mais 1, mais 2, mais 3. Vamos lá, gente. Vamos se manifestar, né? Quando o Vin Diesel faz uma live, nossa, 2 milhões de curtidas. E eu sou um que vou lá ver, né? Porque eu gosto do ator, o Vin Diesel. Muito bem. Então vamos lá. Aliás, desculpa, perdão, né? Olha, vocês vão encontrar esse assunto, né, sobre as 7 terras no meu livro Os Filhos das Estrelas, tá? No meu livro Os Filhos das Estrelas, vocês vão encontrar sobre as 7 terras interiores, além de outros muitos assuntos, né? O livro, só para vocês terem uma ideia, né? O livro está dividido em livro primeiro das Crônicas das Estrelas, livro primeiro das Crônicas da Galáxia, depois livro primeiro das Crônicas da Terra, livro segundo das Crônicas das Estrelas e livro terceiro das Crônicas Estelares. É assim que está dividido Os Filhos das Estrelas, e quem já leu gostou demais desse livro aqui, né? Muito bem, então vamos lá, né? Olha, a Cristina Arraial, boa noite, lá de Portugal. Boa noite, Cristina. Muito bem-vinda, né? Então, olha, além dos muitos exemplos, né, de mundos no espaço observados no Talmud. O que é o Talmud? É um compêndio escrito pelos cabalistas há 2000 anos. É o Talmud. O Talmud é um compêndio formado pela Mishnah e pela Gemara, que são discussões dos rabinos cabalistas sobre os muitos mistérios codificados na Torá e no Tanar, tá? Muito bem, então esse é o Talmud. O Talmud tem 2000 anos de idade, tá? Só para ter uma ideia, né? Deixa eu ver aqui. Recentemente, no seu livro Chariot of Gods, Carruagem dos Deuses, aqui chamado de Eram os Deuses Astronautas, pergunta, né? Eric von Däniken afirmou que existem aproximadamente 18 mil mundos habitados na nossa galáxia. 18 mil mundos. Só que essa informação não é nova. Ela foi oferecida pelo Talmud. Os rabinos no Talmud
afirmaram que Deus visita diariamente 18 mil mundos. 18 mil mundos. E aí, os rabis então perguntaram por que Deus visita diariamente 18 mil mundos? Então, alguns dos outros rabinos na discussão disseram, é porque eles são habitados e requerem a presença do divino. Ou seja, há uma informação aqui importantíssima, né? Por quê? Porque se Deus visita esses 18 mil mundos, é porque eles são habitados e requerem a presença divina, é porque nesses 18 mil mundos existe espiritualidade que requer a presença do sagrado, do divino. Muito bem. Ok. Então vamos lá, né? Então, além dos exemplos de mundos no espaço observados no Talmud, o Zohar, ou o Zohar, né? Em outros livros sagrados também, não existe em outras obras ainda mais surpreendentemente abundante referência de uma terra oca com os mundos multicamadas existentes bem debaixo dos nossos pés. Na verdade, é o caso de assim como é acima, é abaixo. E se há mundos habitados acima de nós, a ponto de o sagrado dizer, olha, vocês não farão para vocês imagens de esculturas, nem do que há em cima nos céus, nem do que há embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. As cidades no fundo do mar. E eles também têm espiritualidade. E no Zohar há evidências disso. Né? Há 2000 anos. Isso não é um assunto novo, né? Muito bem. Então, como é acima, né? Assim é abaixo. Conforme diz o Zohar, ecoando a cabalística teoria unificada do conhecimento. Assim como foi dito que existem 7 céus, assim também está registrado que existem 7 mundos, inferiores e interiores, um acima do outro, cada um habitado por sua própria espécie. De fato, uma fonte notável e confiável é o clássico cabalista do século XVII, chamado Hesed le Avraham, a bondade de Abraão, pelo rabino Avraham Azulai, que nos diz que existem tantos como 365 diferentes espécies de seres vivos sobre a superfície da terra. Também nesta obra é dito existirem seres metade animal, metade humano, como o lendário centauro. Opa! Para tudo. Para tudo. Vamos respirar aqui um pouquinho. Uau! Que informação foi essa? Vocês querem que eu leia de novo ou não? Porque eu mesmo, que sou o autor do livro, continuo impressionado. Tá? Vocês querem que eu leia outra vez esse pedacinho aqui? Vou ler de novo, para ficar bem claro e bem gravado aqui, né? Olha só o que diz, né? De fato, uma fonte notável e confiável é o clássico cabalista do século XVII, chamado Hesed le Avraham. Hesed le Avraham, a bondade, né, de Abraão, pelo rabino Avraham Azulai, que nos diz que existem tantos como 365 diferentes espécies de seres vivos sob a superfície da terra.
também nesta mesma obra chamada Hesed Le'Avraham, né, é dito existirem seres metade animal, metade humano, como o lendário centauro, que é metade homem, metade cavalo. Que nós vemos o que? Nas lendas gregas, nas histórias como as histórias de Hércules. E alguém disse assim, isso é mitologia grega. Quer saber com quem os gregos aprenderam a sabedoria? Muito bem, né? Então vamos lá. Existem mundos chamados Shevatsot, 7 terras, e alude aos 7 mundos abaixo de nós, a terra oca, Agartha, né? E que existem também em todos os outros mundos do sistema solar. Não é só aqui. Tudo é dividido e é regido pelo número 7. Então, assim como as 7 céus, as 7 terras, 7 continentes, 7 mares, as 7 terras interiores, as 7 principais planetas, e dentro destes planetas, as 7 principais terras interiores também. Né? Muito bem. O Zohar nos diz, por exemplo, né? Cita num exemplo de um encontro de terceiro grau surpreendente que estiveram os rabinos Ria e o rabino Yossi, né? 2000 anos atrás, né? Com um dos moradores de um reino subterrâneo chamado Arca. Tá, já falei sobre isso outra vez, né? Então esses dois rabinos um dia estavam caminhando e meditando e falando das palavras secretas do Zohar, e eles sentaram diante de uma montanha para descansar. E nesta montanha havia uma fresta, uma fenda nesta montanha. E eles estavam conversando, de repente apareceu diante deles um ser. Né? E olha só, que é semelhante a um humano, mas tinha 2 cabeças. Olha só que interessante. Os 2 sábios aparentemente depararam com essa pessoa estranha quando ele veio para cima à nossa terra através de uma caverna subterrânea. Os veneráveis rabinos Ria e Yossi realmente conversaram com ele e aprenderam muitos aspectos secretos deste mundo chamado Arca, no qual há uma passagem, um portal extradimensional para Marte. Isso sou eu que estou escrevendo aqui no livro, tá? Essa terra, Arca, é citada no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Se não me engano, no capítulo 10, no verso 11, ou no capítulo 11, verso 10, um dos dois, tá? E é citado essa terra intraterrena chamada Arca, né? E os rabinos dizem que lá nesse mundo eles não plantam e nem cegam. E lá eles não têm pão. O pão só existe aqui na nossa terra. Aí vocês vão começar a compreender algumas coisas interessantes, né? Muito bem. Então, quando esse ser ele veio e apareceu diante dos mestres da Kabbalah, né? E eles começaram a conversar e interrogar uns aos outros, né? Aquele ser, ele disse: olha, eu venho de um mundo aqui embaixo chamado Arca, tá? Só que lá no meu mundo os seres têm 2 cabeças. Mas este ser apareceu diante dos mestres da Kabbalah, dos rabis sagrados ali, vestido na forma de um ser humano do nosso mundo. Eles o viram como uma pessoa igual a eles,
No entanto, ele não era uma pessoa igual a eles. Ele veio de um mundo onde os seres possuem duas cabeças. O que demonstra mais uma coisa interessante: a capacidade destes seres de assumirem aparências diversas e distintas. Inclusive, o próprio Zohar afirma isso, que esses seres têm a capacidade para mudar suas formas e aparecer no nosso mundo disfarçados como seres humanos. Muito bem. O Diego tá falando aqui, né? No filme Percy Jackson, né? Mostra bastante a respeito desses seres meio animal, meio... Naquela série antiga também, o Hércules também aparece muito destes, né? Desses seres, né? Muito bem, né? Ok. Então, continuando aqui a nossa, né? O nosso passeio pelos 7 mundos intraterrenos. Os cabalistas acreditam que os mundos subterrâneos também são o domínio dos assim chamados Mazikim. Olha o nome. Mazikim. Mazikim. Chamados os desordeiros. Ou também demônios. De uma categoria conhecida como anjos caídos. Tá? De acordo com o Zohar, Adão, o antepassado original da espécie humana, visitou todos os mundos subterrâneos, em todos os outros planetas também, e sistemas estelares, e deixou descendência em cada um deles. Olha que interessante. Porque lembrando que Adão tinha uma vestimenta luminosa, um traje feito de luz, com a qual ele poderia se deslocar de um lugar para o outro instantaneamente e aparecer em qualquer mundo que ele desejasse, tá? Inclusive, estes seres que habitam outros mundos e que são os filhos de Adão são chamados Benei Adam, das quais, né, alguns extraterrestres que nos visitaram, né, no passado, eram dos filhos de Adão. As sereias, por exemplo, são dos filhos de Adão, com seres que habitam nas profundezas do mar. Então, continuando aqui, né? De acordo com o Zohar, né, Adão, o antepassado original da espécie humana, visitou todos os mundos subterrâneos em todos os outros planetas e sistemas estelares e deixou descendência em cada um desses mundos. Não foi revelado quanto ao que seus parceiros do sexo feminino eram ou com o que se pareciam, e nem como esse acasalamento se dera. Nós não temos ideia a respeito disso ainda, né? Além disso, uma referência no Zohar ainda coloca o Jardim do Éden no centro destes mundos subterrâneos, sem identificar especificamente o local. Talvez tenha sido no segundo nível, conhecido como Adamá, onde Caim e Abel nasceram. Mas o Zohar nos oferece pistas com as quais nós podemos, né, decifrar este mistério. O Zohar diz que Adão foi criado em outro mundo. Eu já expliquei, né, em muitos artigos, muitos posts, e no livro Adamá, As Origens Secretas da Humanidade, também chamado Marte, As Origens Secretas da Humanidade. Inclusive, ontem eu publiquei um artigo sobre isso, né?
que Adão foi criado em Marte e foi trazido para o Jardim do Éden intraterreno, que é o sétimo mundo intraterreno, lá dentro da Terra. Lá dentro, perto do núcleo, que é uma estrela. As pessoas falam em dois sóis, né? E há dois sóis. Existem dois sóis. Um no exterior e outro dentro da Terra. Porque o Zohar fala, o Zohar esclarece isso, deixa muito claro que esses 7 mundos intraterrenos possuem sóis, constelações também. Muito bem. Então, diz assim, né? O que também é evidente a partir de um número de fontes é que estes reinos subterrâneos podem não ser tão físicos como é o nosso próprio mundo na superfície. Os habitantes talvez nem possuam corpos materiais parecidos com o nosso, mas possivelmente uma mistura de físico e etéreo ou astral. Na literatura sagrada, Adão disse ter tido um corpo de luz antes da queda, antes de assumir uma vestimenta de pele humana, ou mais corretamente um corpo totalmente físico. A tradição também afirma que Adão era de imensa estatura. Ele tinha 300 cúbitos de altura, Adão, antes da queda, e possuía dentro de suas células corporais todas as almas da humanidade futura. Tá? Muito bem. O Guerrinon, o chamado inferno, né, é identificado como sendo o 4º nível, chamado Gei, em aramaico. Enquanto que no 5º nível há um mundo chamado Nishiá. Vive uma raça de pequena estatura neste mundo, que seriam todos do sexo masculino, talvez andrógenos, que não têm narizes, mas apenas 2 fendas por onde respiram. Isso soa familiar? Além disso, a tradução da palavra Neshiá significa algo como amnésia, oblivion. Eu vou ler de novo, tá? Olha, eu vou ler outra vez aqui. Né? No 4º nível, né, dos 7 mundos intraterrenos, vive uma raça de pequena estatura, de pele cinza, que não tem nariz, mas só 2 fendas no local por onde eles respiram. Isso soa familiar? Não parece a descrição dos chamados aliens grey, né? Ou alienígenas cinzas? Então aqui é uma pista interessantíssima que nos fornece algo interessante. Que talvez os Grey não sejam extraterrestres, mas intraterrenos. Muito bem. Então, continuando, né? Continuando. Ô, gente, cadê os coraçãozinhos? Cadê os ok? Vocês estão meio assim... Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos interagir aqui, né? Muito bem. Nossa Terra, em si, está naturalmente no 7º nível e é conhecida no Zohar como Tevel. Ah, agora sim, aí ó, coraçãozinhos, ok's, carinhas boquiabertas, né, do tipo, ah, meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? Né? Muito bem. Agora sim, né? Oh, Débora chegou, bota fogo aí, Débora, não, esse povo aí,
Por favor. Muito bem, né? 7 ciclos shabáticos e as 7 raças pré-adamitas. Isso que você ouviu. Peraí, tá? Que eu vou ler de novo, né? 7 ciclos shabáticos e as 7 raças pré-adâmicas. Peraí. É isso que eu ouvi? Existiram seres e raças antes da criação de Adão? Ó, falar aqui uma coisa, né, interessante, que está escrito no Midrash, tá? O Midrash também tem 2000 anos. 2000 anos. E advém de discussões de 4000 anos de sabedoria. Coisas encontradas e codificadas no Sefer Yovelim, um livro dos jubileus, no Sefer Yashar, o livro dos justos, né? No livro de Adão, no livro de Enoque, que, volto a dizer, não é esta narrativa apócrifa chamada o livro de Enoque. O livro de Enoque era o livro do anjo Raziel, escrito numa pedra de safira, que foi dado a Adão quando ele foi trazido para o Éden intraterreno. Porque lá no Éden intraterreno há uma cidade de tecnologia avançadíssima. E esta cidade é de cristal. Aí vocês vão entender por que, por exemplo, em contos, né, das HQs, da DC Comics, por exemplo, né, no Man of Steel, o Homem de Aço, né, o Super-Homem, toda a informação que o pai dele oferece para ele vem em cristais. Entendeu? Então tá, né? Então, quando as pessoas passam pela experiência da abertura da pineal através do ayahuasca, né, da planta, né, que libera DMT, a maioria dessas pessoas relata terem visto uma cidade de cristal. Que são lembranças da alma que está escondida dentro da cidade luz, que é a glândula pineal, né? Então, continuando, né, isto pode surpreender alguns leitores, né? O conhecimento de que, de mais de 700 anos atrás, um grande cabalista apresentou uma nova interpretação da idade da Terra e do universo que coincide quase exatamente com os cálculos atuais relacionados com a teoria do Big Bang, né? Rabi Itzhak de Akko, olha de novo o nome dele, Rabi Itzhak, ou Isaac, né, de Akko, foi um personagem controverso que não aprovava muito o uso extensivo de nomes divinos nas práticas meditativas dos colegas cabalísticos. Ele ainda estava vivo no momento da publicação do Zohar e foi uma das personalidades mais importantes de sua época para investigar e verificar a sua autenticidade. No contexto atual, no entanto, é do Rabino Itzhak a obra chamada Otsar HaHaim, o Tesouro da Vida, que é de maior interesse. Neste livro, chamado Otsar HaHaim, né, o Tesouro da Vida, né, ou a Casa do Tesouro da Vida também, né? Em Otsar HaHaim, Rabi Itzhak apresenta um argumento muito profundo sobre o conceito de ciclos shabáticos que contradiz a interpretação fundamentalista religiosa popular dos 6 dias da criação, né, e de 6.000 anos da velha terra. Por quê? Porque o pensamento religioso ortodoxo entende literalmente que Deus criou o mundo em 6 dias, literais, né? A Kabbalah
baseado nos códigos escondidos no livro do Gênesis, no texto original hebraico, nos revela que a criação levou 42 mil anos divinos. 42 mil anos divinos. Vou falar de novo. A criação ocorreu em 42 mil anos divinos, tá? Agora, você quer saber, né? Quanto tempo, né? São esses 42 mil anos divinos no tempo terrestre? É fácil. Moisés, nosso mestre, nos ofereceu uma pista no Salmo número 90. No Salmo 90, Moshe, nosso mestre, ele diz o seguinte: um dia divino são 1000 anos dos nossos que passaram. Moisés diz isso, quer dizer, um ano, um dia do divino, um dia sagrado, são 1000 dos nossos anos. Um dia, tá? Bom, se um dia, olha só a conta, né? Se um dia do divino são 1000 dos nossos anos, o que indica que um ano divino são 365.250 dos nossos anos. Tá? Então, um ano divino são 365.250 dos nossos anos. Ok? Então, 42 mil anos divinos, na qual a criação decorreu, são o quê? Então você faz a conta. 42 mil vezes 365.250 são 15,3 bilhões de anos terrestres. Quanto tempo é mesmo que a ciência diz que a criação decorreu? Muito bem. Isso foi proposto pelo Rabino Itzhak Diaco, mais de 700 anos atrás. Ok? Muito bem. Olha, Rabino Itzhak Diaco disse o seguinte, né? Referindo-se ao antigo trabalho cabalístico, o Sefer HaTemuná, né? Sefer HaTemuná, e Temuná é imagem, o livro da imagem, obra do primeiro século do Rabino Nehuniah ben Akaná, que é aquele rabino famoso que identificou o nome de Deus de 42 letras, chamado Ana Bechoar. E essa conta que eu fiz aqui para vocês é baseado no Ana Bechoar, porque o Zohar diz, né, que foi através das 42 letras do seu nome sagrado que Deus criou o universo. E a criação decorreu em 42 mil anos divinos. Né? Muito bem. Então, o Rabino Nehuniah ben Akaná, né, Rabi Itzhak, viva a vivo. Parece mais um zumbi. Porque a internet vive caindo, né? Muito bem. Então, voltando, né? Referente ao antigo trabalho cabalístico, o Sefer HaTemuná, obra do primeiro século do Rabino Nehuniah ben Akaná, Rabi Itzhak Diaco expõe uma cronologia utilizando como base de cálculo a figura do ano divino tirada dos Salmos 90, verso 4, como eu falei aqui, né? Um dia divino equivale a 1000 anos terrestres. Aqui, em Marte, a conta é outra. Em Júpiter, a conta é outra. Em Vênus, a conta é outra. Em Mercúrio, a conta é outra, porque é baseado no ciclo orbital de cada mundo em torno do Sol. O nosso é de 365 dias.
né? Então, ó, né? Um dia divino é, portanto, né? Um ano divino é, portanto, como eu falei, 365.250 anos da Terra, né? O Talmud afirma que o mundo vai existir por 7.000 anos sabáticos, ou ciclos de Shemitah, cada um diferente do seu antecessor. Além disso, a Terra estará desolada durante todos os anos no 7º milênio. Rabi Yitzhak conclui que há 7 ciclos sabáticos em um jubileu, e o mundo vai existir por 49.000 anos. Fazendo a conta e resumindo, o universo foi criado para existir por 343.000 anos. Divinos. Se você for fazer a conta, vai dar bilhões e bilhões e bilhões, ok? Muito bem. Civilizações humanas, assim também, ascenderam e caíram, e ascenderão e cairão 7 vezes durante todo esse período. Muito bem. Rabino Moshe Ben Yehudá, um cabalista moderno que vive em Jerusalém, resume isto muito sucintamente. Com a conclusão de cada ciclo de 6.000 anos, toda a criação é levada um passo maior em seu interminável processo de tikkun, retificação, bihur, purificação, e aliá, elevação. Isto ocorre de tal forma que cada nível particular é elevado para uma posição degrau acima dela. Agora, vou revelar aqui uma coisa muito interessante, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar aqui, tá? Baseado no Zohar outro dia, né? Eu abri aqui um mistério profundo de que quando Adão foi expulso do Éden, né? Ele desceu para 6 principais mundos no qual ele habitou antes de vir para o 7º, né? Que Adão é chamado rei da terra, rei desse mundo aqui, tá? Chamado rei de Israel, porque a terra é chamada Israel, a terra inteira, né? Então, Adão ficou em cada um desses mundos uma semana divina, sendo que 6.000 desses anos, uma semana divina, lembra que um dia são 1.000 anos, certo? Então, 7 dias de uma semana divina são 7.000 anos, tá? Então, Adão ficou, a humanidade, tá? Adão é a humanidade, ficou nestes mundos, né? Por 6.000 anos. E como diz aqui, o Zohar diz que no 7º milênio a terra estará desolada. Por quê? Porque isto aconteceu nos outros 6 mundos. Porque é a forma como nós migramos de um mundo para o outro. Tá? Quando chega no final do 6º milênio naquele mundo, já consumimos todos os recursos. E aí, por transmigração de alma, por reencarnação, nós migramos para outro mundo. O próximo mundo é o 8º, que é o mais elevado de todos, que é chamado Olam Rabá, o mundo futuro. Onde nós vamos ter novamente corpos luminosos. Tá? Então, inevitavelmente, este mundo caminha a sua relação. Aqui, de novo, né? Então, inevitavelmente, este nosso mundo, assim como Marte, quer saber o que aconteceu em Marte? Fomos nós que fizemos aquilo. Bom, então, inevitavelmente, este mundo caminha para a sua própria desolação, para se tornar um deserto, assim como todos os outros mundos se tornaram desérticos. Porque a Torá conta que Israel, as almas, os hebreus, viajaram por 6 desertos antes de chegar à terra prometida. É uma parábola. Passamos por 6 mundos antes de chegarmos aqui.
né? Muito bem, olha. Então, voltando aqui, né? Nossa atual civilização já viveu em mundos abaixo deste antes de ser elevada anteriormente desculpa. Nossa atual civilização já viveu em mundos abaixo deste antes de ser elevada e anteriormente em outros planetas mais baixos antes de habitar este nosso mundo, ó. Sempre começa assim, de dentro para fora. Tá? Há alguma controvérsia a respeito de qual ciclo estamos agora, mas eu vou falar para vocês. Se a criação ocorreu em 42 mil anos divinos, né? E nós estamos contando desde a queda de Adão, ou desde a criação de Adão, desculpa, né? Nós estamos agora no ano hebreu 47.777. Nós estamos agora no ano hebreu 47.777. Ou seja, 5.777 anos após a criação. Muito bem. Então aqui, né? Continuamos com o seguinte, né? Foi o autor do Sefer HaTemuná, o Rabi Itzhak, foi do autor do Sefer HaTemuná e do Rabi Itzhak que este conhecimento cosmológico arcano emergiu e que se perdeu no tempo. Além disso, é claro que os ensinamentos completos da tradição da Torá em nada contradizem as descobertas da ciência moderna, incluindo a presença na Terra dos achados paleontológicos de ossos de dinossauros e outros, que podem muito bem terem sido produzidos durante um dos ciclos anteriores do tempo. Né? Muito bem. Além disso, este ponto de vista é extremamente extenso, né, que nos leva para muito além da abordagem religiosa, dogmática, apertada, limitada, né, egóica, né, a fim de produzir escravos, né? Religião é isso, né? Fundamentalista, regular, também abre o caminho para outro extenso olhar de provas de civilizações antigas passadas que abundaram em todo o nosso planeta, especialmente no Oriente Médio e na América do Sul. Nem tudo o que resta deve necessariamente ser considerado como tendo sido construído durante o nosso tempo, nosso ciclo de anos, né? Muitas ruínas e artefatos antigos podem muito bem ter sido originados a partir de longas culturas perdidas durante outras rodadas da existência, e sobre a qual agora sabemos muito pouco, devido à amnésia, porque esquecemos. Tá? Se não for registrado, vamos esquecer. Num período de 50 anos já não conseguimos lembrar mais, a não ser que tenham sido registrados. Né? Por exemplo, né, você vê aí uma série de... Fazendo um parênteses aqui, né? Vocês veem aí uma série de pseudodocumentários hoje, né? De cientistas formados, né? Que asseveram drasticamente que o homem jamais foi à Lua. Esses dias eu estava vendo alguns cientistas que dizem que o homem jamais pisou na Lua, baseado em achismos, né? Pensamentos fortuitos, né? De a sombra tá estranha nesse lado do módulo lunar. Isso é montagem. Ou coisa parecida, né? Tá bom. Caramba, meu. Então, desculpa perguntar, né? O Saturno 5
Aquele poderoso foguete monstruoso com 110 metros de altura foi para onde? Muito bem. Então continuando aqui, né? Como eu estava falando, né? Aqui, nem tudo que resta deve ser necessariamente considerado como tendo sido construído durante o nosso ciclo de anos. Muitas ruínas e artefatos antigos podem muito bem ter se originado a partir de longas culturas perdidas durante outras rodadas de existência, e sobre o qual agora sabemos muito pouco, ou nada. Um ponto de vista mais aberto também pode permitir a fácil aceitação de fotografias da NASA de o que parece ter havido evidência de algum tipo de atividade de edificações anteriores sobre o planeta Marte, na Lua, e por relatórios mais recentes até mesmo sobre as luas de Júpiter. Eu gosto muito de uma frase daquele filme 2010, o ano que faremos contato. No final do filme diz, né? Todos esses mundos são seus, menos Europa. Eu gosto muito disso, né? Muito bem. A Débora dizendo assim, né? O governo oculto do mundo disse: o humano vai para a Lua e deixa a gente aqui na Terra abençoada em paz. Muito bem, né? Olha, eu tenho um artigo lá no blog, né? Chamado O Mistério do Cinturão de Asteroides, certo? E já fiz um programa Arquivo X no passado sobre isso, né? E nesse artigo eu revelo que haviam civilizações de culturas extraterrestres aqui neste mundo antes de Adão vir para cá. E quando houve o cataclisma universal, no qual os mundos foram lançados de um lado para o outro, como bolinhas dentro de uma bacia de água, cheia com água, né? Pela invasão no sistema solar de um mundo gigantesco, que lá no livro de Juízes, Shofetim, na Bíblia, né? É chamado Cícera, na qual, no capítulo 5, no verso 20 do livro de Juízes, diz que todas as estrelas, né? Todos os planetas em seus lugares lutaram contra Cícera. Isso eu falo aqui também nos Filhos das Estrelas. Eu explico aqui neste livro, os Filhos das Estrelas, tá? Então, está escrito no livro de Jeremias que haviam civilizações de seres aqui que possuíam asas, e quando houve o cataclisma, que a Terra foi atingida por inúmeros cometas, esses seres foram embora daqui. Porque no livro de Jeremias, vou até pegar uma Bíblia aqui mesmo para ler, quer ver? Vou pegar aqui uma Bíblia mal traduzida mesmo. Se não foi mudado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, a tradução aqui tá meio esquisita, né? Mas dá para ter um entendimentozinho interessante, tá? O profeta Jeremias diz assim, ó: eu vi a terra, e eis que estava deserta e vazia. Olha. E olhei para os céus, e sua luz não existia mais. O que será que encobriu a luz? Escombros de um grande impacto na Terra de algum objeto celeste que escureceram os céus?
Então diz assim, ó, né? E a sua luz não existia mais. Vi os montes e eis que tremiam, e os próprios morros estavam sendo sacudidos. Vi e eis que não havia Adão. O profeta Jeremias, é que a tradução aqui diz assim, ó. Vi e eis que não havia homem terreno. Olha, até a tradução ajuda. Vi e eis que não havia homem terreno. Não havia seres humanos na terra. O profeta Jeremias está falando isso. Não haviam seres humanos na terra. Mas havia outra coisa. Tá? Olha só. Vi e eis que não havia homem na terra, ou homem terreno. E as criaturas voadoras dos céus tinham todas fugido. Olha, vou ler de novo, tá? Tradução. Ruim, mas ajuda, até a tradução ajudou, tá? Ó. Vi e eis que não havia homem terreno. E as criaturas aladas dos céus tinham todas fugido. Olha, não havia seres humanos aqui ainda, quando o profeta Jeremias está falando dessa visão aqui, né? Mas haviam aqui seres alados que habitavam este mundo e os outros mundos também, que quando houve o cataclisma universal, quando duas estrelas nas Pleiades foram explodidas pelo sagrado, foram removidas, e a onda de impacto viajou pelo universo, atingiu a nuvem de Oort e lançou dezenas de milhares de cometas para dentro do sistema solar interior, atingindo todos os mundos, né? As criaturas aladas que viviam aqui na Terra, os habitantes dos céus, diz aqui, porque eles não eram deste mundo, fugiram. Você sabe, tem tradução que diz assim, muito ruim, né? E todos os pássaros fugiram. Quem é que vai perceber alguma coisa com uma tradução ruim dessa? Mas nessa aqui, que é uma tradução antiga, nessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia dos anos 60, acho, a tradução ajudou. O Ivo está perguntando assim, que seres são esses? Ivo, não tenho ideia, né? Mas são o que nós chamamos malahim, anjos, que são seres de outros mundos. Os códigos demonstram isso claramente. Vou falar uma coisa para vocês que eu sei, que eu descobri decodificando, estudando esses livros antigos todos, né? Na época da Atlântida, né? Todos os reis do mundo viviam sob o governo de Enoque. Enoque era o professor da Atlântida. O rei da Atlântida era Enoque. Está escrito nos livros com 4.000 anos. No Sefer Yashar, no livro dos justos, está escrito que Enoque reinou na Atlântida durante 243 anos e que depois ele partiu daqui numa nave espacial. E haviam aqui todos os reis da Atlântida, todos os líderes da Atlântida, de todos os continentes, tá? Sobre o governo de Enoque, eles testemunharam a partida de Enoque deste mundo. O astronauta de Pakal, lá na tampa do sarcófago do rei Pakal, não é Pakal, é Enoque. Eles fizeram aquilo em homenagem, porque foi Enoque quem ensinou a engenharia angélica
que ele aprendeu com os seres de outro mundo para a construção de pirâmides. Em homenagem a Enoque, eles fizeram aquela tampa, que é um testemunho da partida de Enoque deste mundo. Então, o astronauta de Palenque não é o rei Pacal, é Enoque. Ó, o Eduardo me faz uma pergunta aqui, que eu acho que eu vou até sair pela porta. Mestre, o senhor não tem vontade de traduzir a Bíblia? De jeito nenhum. Longe de mim tal coisa. Muito bem, vamos terminando aqui, né? Então assim, ó, o conceito pré-adâmico de civilizações foi bem aceito pelos primeiros sábios. Também em apoio à noção de civilizações perdidas, temos o Salmo 105:8, as palavras: Ele se lembrou da sua aliança eterna, a palavra que ordenou para 1000 gerações. 1000 gerações. O Talmud revela que este verso indica que a instrução de Deus, a Torá, foi dada a Moisés e todos os hebreus no Monte Sinai após o término de 1000 gerações humanas. Desde que Moisés foi a 26ª geração após o primeiro progenitor da raça humana, Adão. Isso indica que houve 974 gerações antes de Adão. Dentro do livro do Gênesis, inclusive, tá? Dentro do livro do Gênesis há um código que cita os nomes dos reis que governaram Marte. São chamados os reis da terra de Edom. Edom, lembra? Vermelho. Adamá, Adão, Dan, sangue. Tudo da mesma raiz, né? Então essa passagem, né, das gerações pré-adâmicas, antes de Adão vir para este mundo, no Gênesis 36, 31 a 39, dá os nomes dos reis que reinaram na terra de Edom, antes que um rei reinasse sobre os filhos de Israel, aqui, né? Com Adão, ele mesmo sendo considerado o primeiro rei de Israel, terra, né? A explicação cabalística oculta desta lista relaciona-se com os ciclos de anos do mundo anterior, sendo que o 8º rei mencionado representa o nosso mundo atual. Ele é o único dos 8 a não ter morrido, e cujo nome da esposa também é mencionado. Tá? Muito bem. É isso então, gente, ó. Os Filhos das Estrelas. Foi da onde nós passeamos aqui por esse assunto magnífico, né? Os Filhos das Estrelas, que vocês vão encontrar à venda, né? No portal da editora, Clube de Autores, no site www.clubedeautores.com.br, tá? 358 páginas de muita informação, porque eu sou um escritor profícuo, né? Escrevo até dormindo. Verdade, é verdade, estou falando aqui, tá? Eu escrevo até dormindo. Que eu sonho, eu sonho com capítulos inteiros. E quando eu acordo, eu vou escrever. Muito bem. Certo? Os Filhos das Estrelas. À venda no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br, é onde você vai encontrar esta obra, Os Filhos das Estrelas, né? Eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia dos assuntos que tem aqui neste livro, né? Aqui nos Filhos das Estrelas. Então, ó, tem livro primeiro das Crônicas das Estrelas, né? Tem
os assuntos que tem aqui são constelações, a Torre de Babel e o Portão Estelar, a Plataforma de Baalbek, a Sabedoria da Atlântida, Destino Lua, Radiação Estelar, Crônicas Estelares, o Canto das Estrelas, Astronomia no Talmud, Mudança de Lugar, os Céus e a Terra, a Lua, Cometas, a Era de Aquário e as Águas Superiores. Depois tem Quedem, a Galáxia, a Menorá e as Pleiades, a Origem Secreta das Nossas Almas. A Menorá é esse candelabro aqui, ó. Candelabro aqui é a Menorá. É um mapa das Pleiades. Né? Mundos em colisão, a guerra celeste, chuva de meteoros, a estrela gêmea, sinais nos céus, o cometa Pan-Stars, a estrela Sirius e o jardim do Éden, anjos e cometas, a batalha nos céus, o cometa e o êxodo, Natal estelar. Tem outros assuntos aqui como pirâmides, engenharia angelical, a cosmogonia hebraica, o livro de Raziel, o dilúvio, os pilares de Adão, vida extraterrestre, terra alienígena, outros mundos, os reis de Marte, a galáxia de Quedem, né? As 12 tribos de Israel e as 12 constelações, Órion, a morada de Deus, né? E muitos outros mistérios. É isso aí. Então vamos ver aqui, né? Pessoal, né? Quem quiser fazer alguma colocação, né, ou perguntar alguma coisa, e se estiver ao meu alcance responder, né? Porque não sabemos tudo, né? É arrogância achar que sabemos tudo, né? Então, vamos lá. Né? A Josiane está agradecendo, a Raquel Dias Carvalho também, o Eduardo Sena também, o Ivo Reis também está agradecendo. Né? Quem mais? Né? Deixa eu ver aqui. Né? Muito bem. A Lídia Speck, gratidão, gratidão Lídia. Ivo, gratidão. Hazai Laá, muito bem. Né? Quem mais? Quem mais? Quem mais, gente? Vamos lá. Aproveita, né? Já está quase na hora da janta. Muito bem. Né? Fabrício Gonzaga, Ivani Ribeiro, né? Ivani Oliveira, desculpa. Né? Falando no Éden terreno, no Éden intraterreno, né? O Zohar e os livros antigos também informam que todas as criaturas que existiram um dia na superfície da Terra existem todas no Éden intraterreno. Tá? Esse Éden intraterreno tem uma passagem secreta que fica numa caverna na terra de Israel, na cidade de Hebron. Tem uma passagem secreta para este Éden intraterreno, que foi onde Adão encontrou os corpos de Adão e Eva. Tá? Abraão. Ele entrou na caverna um dia e encontrou 2 corpos que não estavam decompostos. E ele se assustou. E ele começou a fazer uma oração e questionar o Rei dos Céus, né? Quem eram aquelas criaturas que estavam dentro daquela caverna que não estavam decompostas. E quando ele estava orando, o corpo do homem se colocou de pé e se apresentou e disse: Eu sou Adão.